Vamos começar com 2 versos e aí eu vou puxar com vocês a reflexão e vou fazer uma pergunta profunda. Eu quero que você me responda com toda honestidade quando eu fizer essa pergunta para você. Vejam só o que diz Mateus no capítulo 9, no verso 36. Esse é o nosso primeiro verso. Diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e exaustas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Esse foi o primeiro verso. Entendeu? Compreendeu? Absorveu? Veja só o que diz Mateus 11, no verso 29 e 30. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A primeira coisa que você tem que entender aqui é que Jesus não está falando com o público ateu, com o público do mundão, que não tem espiritualidade, jogado na bagaceira, né? Que não sabe nem o que é fé, o que é Deus, o que é uma oração, né? É um pessoal que, na verdade, tinha muita religião. Seja a religião judaica, seja a religião grega, seja um sincretismo religioso. Mas Jesus não está falando, não está trazendo aquela ideia, ó, o pessoal do mundo está exausto, o pessoal do mundo está aflito, o pessoal do mundo é desamparado, mas quem é convertido e está na igreja é lindo e maravilhoso. Não é esse o discurso. O discurso de Jesus é olhar para esse mundão religioso, cheio de gente que está aí praticando religião, e dizer: rapaz, esse pessoal está aflito, está angustiado, está exausto, está com fardo pesado sobre os ombros. Se esse pessoal me escutar meu ensino, porque meu fardo é suave, meu ensino é leve, e se eu trazer obreiros que ensinem sobre o reino de Deus, esse pessoal vai viver uma vida muito melhor, vai viver uma libertação, vai deixar de ficar tão oprimido, exausto e desamparado por essa religião opressora que eles vivem. Então, isso é uma visão geral que eu posso falar com vocês. Vou até ler o primeiro verso de novo, que eu li ele muito rápido, eu não sei se você pegou, não sei se você refletiu direito. Diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e exaustas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Esse exausta, desamparadas é uma diferença de versão que eu juntei aqui para dar os dois entendimentos. Agora, essa é a minha pergunta para você. Talvez este seja o momento mais importante de nossa reflexão, de nossa devocional. É o momento que eu quero que você seja, assim, 100% honesto, tá certo? Combinado? Por quê? Porque agora você não está sendo... Ninguém está vendo você. Você não tem seu pastor te olhando, você não tem seu marido, você não tem, assim, ninguém para lhe julgar. É só você e eu. E eu nem vou escutar o que você vai me responder. De maneira que, quanto mais sincero você for com você mesmo, melhor será a sua reflexão e não vai estar ninguém aqui para te julgar, tá certo? Então eu quero que você faça assim, responda como você responderia de verdade, certo? Para você mesmo, você não precisa me dizer, não precisa botar aqui nos comentários. Você é uma pessoa de Deus, cristã, religiosa, participa de uma comunidade, tem um pastor, tem seus influenciadores cristãos ou não cristãos na internet, tem os seus autores preferidos, fica escutando todo dia o fulano de tal, recebe as mensagens dele no Telegram, no WhatsApp, tem se alimentado de um povo, de um grupo de pessoas, de um grupo religioso, tem entendido o que eles dizem, tem praticado o que eles dizem que é para você fazer, toda hora está ali esperando uma nova palavra que vai dizer para você o que você deve sentir, fazer, pensar, andar. E você pratica isso, se envolve com isso, está totalmente engajado nisso, colocou seus recursos nisso e está ali, vivendo essa prática religiosa. Aí, o que você tem que me responder agora, sinceramente? Você está vivendo esse mutirão religioso de todas as formas como você pode chamar esse mutirão religioso, né? Com todos esses influenciadores e pensadores. Você se sente, depois de ouvir esse pessoal, depois de praticar o que esse pessoal diz, depois de estar imerso na cultura desse pessoal, você se sente mais motivado, mais fortalecido, mais alegre, com o coração assim pacificado, disposto para vencer mais um dia, sabe, com a fé renovada, com mais intimidade com Deus, com mais amor pelas pessoas, com mais esperança de futuro,
com mais vontade, sabe, de conhecer mais a Deus, de abraçar a Deus, de viver em santidade, sabe, com a motivação de viver essa fé e observando frutos positivos na sua vida, com o emocional pacificado, sabe? Não tem esse negócio, essa angústia, dessa aflição de estar exausto, de estar desamparado. Você está se sentindo bem. Então eu diria que talvez você esteja vivendo influenciadores, pastores, um grupo, instituições, igrejas que estejam pregando o reino de Deus para você. São os obreiros aqui. Jesus dizia assim: meu Pai tem que enviar mais obreiros para fazer essa grande ceifa, para que esse povo possa ter pastores de verdade. E eu quero dizer para vocês que você encontrou esse pastor de verdade, que você está vivendo um evangelho motivador, um evangelho que cura, que salva, que liberta. E eu digo assim, parabéns para você. Eu estou feliz com a sua escolha, com a sua vida, com a sua reflexão. Se você está dizendo sim, então eu acho que essa mensagem até aqui para você já foi, porque a reflexão era essa e você já passou com nota 10. Então aí, Deus abençoe. Se quiser me ajudar com Pix, faz aí pr.felipeseabra@gmail.com. Até o próximo vídeo para você, né? Até mais, Deus abençoe. Mas se a sua resposta, depois de ter se envolvido com esse processo religioso que você está fazendo uma reflexão só para você aí, ouvindo os influenciadores que você está ouvindo, lendo o livro que você está vendo, participando dos sistemas, métodos e campanhas dessa religião que você se envolveu, né? Ouvindo aquele guru, ouvindo aquele WhatsApp, todo dia ali, martelando na sua cabeça. Se você se sente com as suas energias se esvaindo, mais cansado, mais exausto, mais, sabe, na esperança de que algo fosse acontecer, mas que nunca chega, e você fica cada dia se morrendo mais nessa expectativa de que algum momento aquilo que você está fazendo vai gerar alguma coisa boa, embora você não consiga observar essa coisa boa, mas aí você fica cansado, exausto, desamparado, não sabe o que fazer, mas as pessoas dizem que é isso mesmo, que tem que fazer dessa forma, que tem que pensar dessa forma, mas você está ali cansado, amargurado, chateado, cada dia uma raiva crescente, cada dia um ressentimento crescente, cada dia uma desesperança de futuro maior. Você não consegue nem mais ver nada porque tá com raiva de todo mundo, toda hora que vê qualquer coisa tá com raiva, o emocional todo abalado, sequestrado. Alguém fala alguma coisa, você já dá uma resposta forte, mas você tá ali na fé, ouvindo o pastor, mas é uma sombra do que você já foi. As pessoas olhavam para você e diziam: pai, fulano é alegre, é bacana, é feliz, é amiga, é uma pessoa maravilhosa. Hoje elas já não falam mais tanto isso, já olham, perguntam o que você tem, né? Tem muita gente perguntando se você tá bem. Quando tem muita gente perguntando se a gente tá bem, é porque o nosso rosto tá triste. Nosso rosto não tá transmitindo a alegria que você disse que teria, ou que diz que tem, ou que acredita que tem, porque você está sendo sugado emocionalmente. Se você está se sentindo assim, então talvez você seja esse público a que Jesus está se dirigindo. Jesus está olhando você e dizendo assim: rapaz, eu estou tendo compaixão, estou tendo pena, estou tendo misericórdia, estou com um sentimento assim abalado de ver essa pessoa vivendo nesse sistema religioso, ouvindo esses pastores, esses influenciadores, e que a cada dia está levando uma carga emocional tão forte de miséria, de destruição, amargurando o coração, que eu só vejo essa pessoa ficando mais aflita, mais exausta e mais desamparada por esse povo que deixa uma coisa pesada nos seus ombros. E o desejo de Jesus é que você se libertasse e vivesse um evangelho do reino e tivesse um alívio de alma, um alívio de vida, e voltasse a ser feliz, a ter uma vida abundante, a ter vontade de viver e de lutar. Então, Felipe, onde você quer chegar hoje? Hoje eu quero que você, fazendo essa reflexão de forma sincera e honesta, o teu pastor não está lhe ouvindo, os seus influenciadores não estão sabendo o que você está pensando, você não precisa dar satisfação para ninguém. Nesses próximos minutos sou eu e você, e ainda assim é só você com o seu pensamento. Você está feliz de estar ouvindo
e seguindo o evangelho que você está seguindo e as pessoas que você está escutando, você está se sentindo melhor? Se não, no espírito da sincronicidade. O que é isso, Felipe? É um jargão que eu uso. Existe esse jargão na psicologia, mas aí um dia eu estava lendo um livro, entendi sobre isso e pensei, eu vou usar isso do meu jeito, da minha forma, na minha interpretação aqui. É como se fosse o espírito da coincidência. Ou seja, Deus me inspirou para dar uma palavra e você estava vivendo a sua vida do nada aí, decidiu clicar nesse vídeo porque o título lhe chamou de alguma forma a atenção para esse tema, porque tem algo que você está passando no coração que encaixou com esse tema. E de repente eu vou falar alguma coisa aqui que era de Deus para você e você vai reconhecer como de Deus para você. Nessa sincronicidade, nessa coincidência de encontros entre o meu momento com o seu e a sua reflexão. Se essa reflexão tocou num ponto do seu coração e você está se percebendo exausta, aflita, desamparada, angustiada, sugada, sem energia, sem vivacidade, uma sombra do que você já foi, mesmo tendo praticado tudo que dizem para você praticar, então hoje você percebeu que talvez não esteja vivendo o evangelho do reino, nem os seus pastores e influenciadores estão conseguindo transmitir ou são autênticos, ministradores do reino na sua vida. Eles não estão preocupados com as ovelhas, em cuidar e curar as ovelhas, mas sugar delas. Então, se você percebe isso, se você se entendeu dessa forma, essa palavra é um sinal de Deus para você hoje tomar as decisões necessárias para romper com esse jugo da sua vida, se afastar desse pessoal que está te destruindo e começar a procurar e a aprender e a se direcionar para um lugar onde você realmente encontra os pastos verdejantes, as águas tranquilas, o bom pastor, encontre cura para a sua alma, para o seu coração e possa viver excelentes dias da sua vida, evitando de ainda se destruir mais um pouco nesse processo que você estava vivendo. É um sinal para dizer, meu amigo, acorde, você não está num lugar legal, você não está vivendo uma vida boa, você não estava percebendo isso, mas agora esse momento é para você perceber e abrir esses seus olhos espirituais, esses seus olhos carnais, essa sua mente, se iluminar e dizer, eu acho que tem alguma coisa errada mesmo, eu vou mudar, eu vou me afastar de uma galera tóxica que está acabando comigo e vou buscar um evangelho que realmente cure a minha alma e me direcione, me construa e me coloque assim para viver dias melhores. Então essa é a minha palavra para você. Bom, talvez você nesse momento, faça uma seguinte pergunta para mim. Porque você é uma pessoa inteligente, eu sei que você é. Eu reconheço que você é uma pessoa que já ouviu 500 pregações, já leu trocentos livros, tem uma certa experiência de vida, e você está ouvindo uma palavra dessa dizendo assim, rapaz, o Felipe, ele era para ser mais inteligente, ele já fez umas perguntas mais difíceis, essas perguntas aí que ele está fazendo agora eu respondi bem facinho, nem me tremi para responder, porque a pergunta que ele fez é algo lógico. Olha, todo mundo age dessa forma, Felipe. Se você está num lugar que está se machucando, está deixando você ruim, está deixando você complicado, o que as pessoas fazem? Elas saem de lá e vão para o lugar que elas se sentem bem. E isso a gente sabe que acontece na vida, isso é uma lógica que todo mundo já conhece, e você não está falando nada novo, você faz uma tensão, você faz assim um mistério que vai fazer uma pergunta, e de repente pergunta e fala um negócio, uma besteira real dessa. Claro, se você vai no restaurante, tá lá, comeu a comida, tá gostosa, se sentiu bem, voltou para casa, tá feliz, o que você faz? Vai de novo. Você vai naquele outro restaurante, come a comida, vomita, passa mal, passa o dia sem conseguir nem se levantar da cama. O que você faz? Nunca mais pisa naquele lugar. E assim é tudo na vida. Entendi, você tem razão. Tem coisas que são lógicas, óbvias, e as perguntas parecem a besteira maior do mundo, e realmente elas são lógicas e são fáceis de entender na teoria. Mas na prática e no cotidiano e no dia a dia, o problema é que essa teoria não se materializa e se manifesta como a lógica diz que é para ser. Principalmente, aí eu quero que você pense comigo, na questão de nós sermos pessoas de fé, de nós sermos pessoas crentes e como nós se comportamos por sermos pessoas assim. E eu vou lhe explicar onde está
a profundidade da minha pergunta e porque ela é óbvia e ao mesmo tempo ela é necessária, tá certo? Combinado? Vem comigo que agora a gente vai descer essa ladeira um pouquinho mais. Conhecendo a nossa vivência cristã e os crentes de forma geral e a nossa prática cotidiana, aquilo que a gente conversa no almoço, aquilo que a gente faz, eu te digo, nós crentes, homens e mulheres de fé, temos um certo apego emocional fortíssimo pelas histórias de fé que a gente já viveu, pela qual a gente se engajou. A gente coloca muito dos nossos recursos nesse lugar, a gente coloca muito do nosso voluntariado, a gente tem a construção das nossas amizades e relacionamentos lá dentro desse ambiente, dentro dessa consciência, dessa visão de mundo. A gente se aprofunda, faz curso, se envolve, lê nesse processo de uma maneira tal que aquilo se torna tão forte que aquele pastor, aquele influenciador, aquele líder que a gente segue, ele deixa de ser apenas um professor, como você teve no colégio, como você teve na faculdade, para ser um verdadeiro mentor seu, para ser alguém como se fosse alguém da família. É como se fosse parte da sua história. Você confia nele como quem confia num pai, quem confia numa mãe. Você se apega ao lugar onde você viveu a sua adolescência, a sua infância. Você passou bons dias, você passou bons momentos, a sua esperança foi depositada ali. Você se apega em todo aquele contexto. É como se naquele jogo você soubesse jogar. E é possível que todo esse ambiente, ao longo do tempo, não foi possível observar nos primeiros meses ou no primeiro ano, nos primeiros momentos, que ele fazia mal para você. Mas ao longo do tempo, foi sendo manifesto em você o sentimento de exaustão, de aflição, de angústia, de tristeza, de energia sugada, que não deu para ver nos primeiros dias. Mas ao longo dos anos você foi começando a perceber que não estava ficando melhor, estava ficando pior. Você não percebe isso tão logicamente ou tão mentalmente assim, olha, percebi que eu estou mal. Você, na verdade, é um sentimento que vai surgindo, um cansaço de se levantar, de fazer uma falta de alegria, uma vontade de falar mal dos outros, porque nada tá bom, nada tá legal, tudo parece desgastante, tudo parece sem propósito. E é possível, preste atenção nessa frase, você passar 20 anos debaixo de uma liderança, de um lugar, de um pastor, altamente se desgastando, ficando aflito, ficando triste, perdendo sua vida, e ainda assim permanecer porque você tem um apego, uma responsabilidade, um envolvimento de história, sabe, um relacionamento com aquele líder, e de maneira que você vai resistindo, mesmo que sofrendo, e se apegando ao sofrimento, e até transformando o sofrimento numa espiritualidade, dizendo que sofrer faz parte da fé, a angústia e o desgaste faz parte daquela proposta que Deus tem para nós, e viver sofrendo faz parte da espera pela redenção, e você começa a espiritualizar a sua aflição, coloca significados bons na aflição, de maneira que sofrer começa a ser algo positivo. E você começa a se apegar ao sofrimento, mas chega uma hora que isso dói tanto que você vai perguntar para os seus líderes e para a sua instituição o que está acontecendo, e você diz, rapaz, eu estou vivendo, mas parece que eu estou triste, a minha vida está se acabando, as minhas relações estão sendo destruídas, e eu queria saber, e a pessoa então volta-se para você e diz, mas você tem que confiar que o fruto está chegando, o dia está raiando, e aí te coloca todo um conjunto de motivações e palavras de esperança para você continuar fazendo o que sempre fez e colhendo o que sempre colheu. Só que agora você retorna à sua vida infeliz, ao seu apego, à sua responsabilidade, aqueles anos desgastantes, com essa nova motivação dos seus líderes, dos seus pastores, dos seus profetas, dos seus, mentores, e você dobra a aposta, né? Você já tinha apostado 100, perdeu tudo. Aí você vai no líder e diz assim, rapaz, agora eu quero ver o que está acontecendo, que eu tô triste. Aí ele diz, não, é só fazer a mesma coisa. Aí você bota mais 100, né? Você dobra a aposta para perder 200. Se não sair devendo. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de você botar seu emocional de novo, acreditar de novo em algo que claramente
não está lhe dando um resultado positivo. E esse apego por conhecer os crentes, a gente tem uma fidelidade canina, às vezes. O que é fidelidade? Você está me chamando de cachorro, Felipe? Não, é que eu tenho um cachorro. E você sabe que o cachorro, ele é fiel ao dono, ele fica ali. Ali vai junto, o cara vira um mendigo sardento tomando birita o dia todo e o cachorro tá ali, né? E às vezes é porque a gente tem essa fidelidade, essa crença, essa fé, a gente se apega a algo ruim. E o negócio vai destruindo a gente e a gente vai junto, sendo destruído junto. Entendeu? E mesmo percebendo que a gente não está bem, a gente fica colocando assim, não, mas vai dar certo, mas alguma hora isso vai dar certo. A gente fica colocando sempre o futuro, algum tipo de resultado que nunca chega, e o que a gente colhe é estar exausto, está aflito, está desamparado. E essa minha pergunta, embora seja óbvia, ela não é feita com sinceridade muitas vezes, porque a gente faz sempre num ambiente de precisamos nos motivar, precisamos continuar lutando. Você não é crente não, você não é fiel não, você não é homem de Deus, você não é mulher de Deus, olha aí, você já participou não da campanha, olha aí. Então a gente sempre faz essa reflexão num ambiente em que dar resposta errada nos condena profundamente, nos aliena, nos machuca, porque aí eu tenho que dar a resposta certa. E aí você começa a vestir uma máscara da felicidade, da resposta certa, sendo que você não está sendo sincero com seus sentimentos. E os resultados do que você acredita estão dizendo uma mensagem para você. Se o resultado era que você está super bem e você foi sincero com isso, eu não tenho mais nada para dizer para você. Mas se os resultados é exaustão, aflição e desamparo, é doença da alma, cada dia pior, então é um sinal de que aquilo que você está acreditando e aquilo que as pessoas que você está ouvindo não deveriam estar pertencendo mais à sua vida, e você deveria abrir esse espaço honesto, pelo menos nesses poucos minutos que eu estou com você, para você fazer uma reflexão sincera e dizer, eu acho que se eu for sincero mesmo com meus sentimentos, se eu for sincero mesmo com o que eu estou passando, talvez seja a hora de eu dar um basta nesse negócio, me afastar disso e dizer que eu tenho seguido um evangelho que não é o evangelho do reino de verdade. Eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Eu não posso mais dobrar a aposta. Não tenho mais recurso, não tenho mais alma, não tenho mais vida para dobrar uma aposta e continuar a ser infeliz, porque não é isso, eu não acho que é isso que a fé deveria acontecer na minha vida. Era para me sair mais curado e não mais destruído. Mas, Felipe, você está querendo dizer que a gente tem que ser uma igreja motivacional, que só fale coisas boas e elogie todo mundo, que nem os millennials são, que só tem que receber troféu, só tem que dizer que é lindo, só tem que dizer que é maravilhoso, porque tá todo mundo frágil, ninguém pode ouvir nenhuma palavra dura, ninguém pode ouvir nenhuma exortação, nenhuma verdade que se treme. Rapaz, Felipe, você está dizendo aí um discurso que não é muito o que a gente tem que fazer, que tem hora que tem que dar umas palavras duras. Veja, eu não estou falando sobre dar palavra dura ou palavra mole. Nem estou dizendo de pintar uma realidade cor-de-rosa. O que eu estou dizendo, presta atenção, porque eu mesmo sei o poder de uma palavra exortativa, como ela tem o poder de fazer as pessoas se auto-enxergarem, de perceberem o seu erro, de mudar a sua condição, de transformarem uma autossabotagem, um problema, uma dificuldade na sua vida, de consertarem o seu caminho. Eu sei. Então você pode liberar uma palavra dura e essa pessoa ser transformada e essa pessoa melhorar de vida e viver dias maravilhosos. É verdade. E por que isso é diferente do que eu estou dizendo? Porque você já recebeu as palavras duras, você viveu e a tentou aplicar, e o que você está colhendo é aflição, exaustão e desamparo. Então, o fruto da suposta palavra dura foi destruição. E se uma palavra dura está gerando destruição e não restauração, então essa palavra dura é do Satanás. Agora, se o fruto de uma palavra dura é transformação, mudança de vida, alegria, mansidão, domínio próprio, crescimento, edificação, então isso é uma palavra do reino. Então não importa se é uma palavra dura ou mole, importa se está gerando frutos positivos ou se está gerando frutos de destruição. Se a palavra dura está gerando frutos de destruição, essa palavra é satânica.
Ah, não é porque a pessoa é realista, ela não está sendo a pessoa que finge, que maqueia a realidade para você ser feliz. Você está querendo maquiar a realidade. A gente tem que dizer a verdade, o que está acontecendo. E se as pessoas ficam tristes, paciência. Não. Eu sempre fui uma pessoa realista com os sofrimentos, com as dificuldades da vida. E sei que você quebrar ilusões de pessoas que estão vivendo sem nenhuma, sempre esperando que o mundo vai ser uma maravilha e não é um instrumento poderoso para você ensinar as pessoas a viverem, a serem curadas e a caminharem no meio da aflição. Isso aí é o evangelho, a gente ensina dessa forma. E se esse ensino você consegue quebrando as ilusões, mostrando a realidade, ainda assim consegue fazê-las irem melhor, caminharem melhor, serem mais felizes e mais edificadas e motivadas a transformar esse mundo, então seu ensino é do reino. Mas se você diz que supostamente é realista, está mostrando a verdade, está falando o que tem que ser, mas só sabe destruir o ânimo das pessoas, destruir a sua esperança, destruir a sua vivacidade, destruir as famílias. O resultado está mostrando que a sua palavra é satânica. De maneira que o que eu estou dizendo para você é que muitas pessoas se escondem atrás de supostos discursos de exortação ou de realismo, de verdade, para no fundo transmitir a doença dela para vocês. E você está recebendo uma doença com nome de verdade, está recebendo uma doença em nome de exortação, uma doença em nome do evangelho verdadeiro que é dito dessa forma. Mas no fundo você está recebendo uma doença da pessoa que está te pregando, porque do coração dela está vindo a doença para você. Travestida de palavra verdadeira, travestida de palavra exortativa, mas não é palavra que cura, não é palavra que edifica, não é palavra que transforma. Quero ler um verso com vocês. Diz assim, Mateus 7, no verso 15 e 16. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? De onde vem a exortação? De onde vem a palavra verdadeira? Vem desse falso profeta. E se esse falso profeta entrega frutos de destruição, de complicação, de coisa ruim na sua vida, então você percebe que está vindo de um coração complicado, está vindo de uma profecia ruim, está vindo de um ensino opressor. Agora, se o cara faz uma palavra de exortação, você se cura. Se o cara fala uma palavra de verdade, de realismo, e você se sai mais motivado para enfrentar as dificuldades da vida, então isso é o evangelho do reino. Pelos frutos você conhece os profetas, as religiões, os métodos. Por isso que a minha pergunta para você é essa. Quais são os frutos na sua vida de quem você tem escutado? Porque esses frutos vão denunciar o coração de quem te ensina. Talvez você diga assim, Felipe, mas a gente prega o evangelho de verdade. A gente, no lugar que eu estou, está falando a verdade mesmo. O problema são as pessoas. Porque as pessoas estão com seus corações corrompidos, as pessoas que querem pecar, se as pessoas fizerem o que nós estamos orientando, os verdadeiros profetas, o verdadeiro evangelho, elas eram curadas, mas a gente fala, elas não fazem o que a gente diz para elas fazerem, e aí elas se lascam e colocam a culpa da gente. Porque você sabe que esse povo é difícil, que a multidão é complicada, que a gente fala o evangelho, elas querem correr da gente. Eu sei o que você está fazendo. Você está tentando fazer o que todo crente faz, e é aquilo que eu falei no começo, tentando preservar os emissores, os profetas, as instituições e os pastores e colocar a culpa em quem escuta, na síndrome do crente de verdade. O que é a síndrome do crente de verdade, Felipe? É aquela coisa de dizer, se a pessoa fosse crente de verdade, ela não faria as coisas ruins, não se destruiria. É porque eles não melhoraram porque não eram crente de verdade, porque a gente falou a palavra certa. Então você está confiando que o processo é certo e o resultado é errado por culpa dos outros. Isso é complicado de você usar essa cartada sempre. Porque você sempre está tirando a responsabilidade do ensino, de quem fala, do evangelho, e colocando a culpa em quem escuta. Aí você sempre diz que tudo está certo na emissão
E só está errado nas pessoas que não sabem viver isso. Mas a minha proposta para você hoje é olhar os frutos. Olha os frutos na tua vida. Olha os frutos nas pessoas em volta. Porque tudo que a gente faz, Deus construiu as coisas assim. Tem que dar um fruto. E os frutos demonstram se a árvore é erva daninha, se a árvore é uma árvore doce, se a fonte é uma água amarga. Então você percebe. A gente não pode desvincular processo de resultado. E veja, nessas passagens, Jesus não está culpando a multidão. Ele está com outro sentimento em relação a elas. Veja que em Mateus 9, no verso 36, ele fala assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas. Ou seja, Jesus não olhou para a multidão e disse: vocês são absurdos, vocês não querem ouvir, vocês são cegos, vocês são surdos. Embora essa reflexão possa ser feita diante das multidões, a reflexão aqui era outra. Era compaixão. Era dizer: gente, sabe por que esse pessoal está sem escutar? Porque tá faltando gente para dizer o evangelho certo. Tá cheio de gente ensinando um conteúdo que oprime, um conteúdo que machuca, um conteúdo que adoece. Cadê o pessoal que está ensinando o reino? Cadê o pessoal que está curando? Cadê o pessoal que está restaurando, está libertando? E essa palavra hoje é só para isso, para você desarmar as suas defesas, essa sua fidelidade canina às estruturas que você está, se desvincular um pouco disso, afastar um pouco disso e fazer uma reflexão sincera. Será que eu sou parte de uma multidão que precisa de compaixão de Jesus? Que Jesus está olhando e está dizendo: rapaz, desapegue desse negócio aí e vem ouvir o evangelho do reino. Essa é a minha reflexão para você. Eu vou deixar essa batata quente na sua mão, porque o meu propósito hoje é fazer você refletir e não te dar respostas prontas. Agora, eu vou ficando por aqui. Se o irmão quiser me abençoar, não se esqueça de fazer aquele pix maravilhoso que eu tenho recebido de muitos vocês. pr.felipeseabra@gmail.com pr.felipeseabra@gmail.com. Toda a participação de vocês, seja com 5, 10, 50... todos os valores eu agradeço a Deus quando chega, e você pode fazer lá através do Pix um recadozinho para mim. Sempre você escreve lá: ó, Felipe, foi uma benção a sua mensagem, foi porque eu escutei aquela mensagem tal que eu estou mandando. Eu sempre leio tudo que vocês estão falando e sempre agradeço a Deus pela participação de todos. No mais, muito obrigado pela participação de vocês. Veja se você está inscrito no canal, se você já ativou o sininho, né? Se você já curtiu o vídeo, curte aí para dar aquela divulgada. E que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.